Hoje eu quero falar um pouco conosco, porque o ouvido mais próximo dos meus lábios aqui é o meu, sobre o tema da minha palavra hoje é juntos. Talvez você nunca ouviu essa frase, mas juntos somos mais fortes. Eu queria que você falasse pelo menos para 100 pessoas aí, juntos somos mais fortes. 100 pessoas, irmãos. Juntos somos mais fortes. E para fundamentar esse tema, eu quero ler em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, que é um texto bastante conhecido também. Fala sobre a Torre de Babel. Diz assim o texto: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Quantos querem dar numa planície, irmãos? Quantos querem chegar a uma planície? Você sabe o que significa isso? Eles chegaram em um lugar confortável. Eles chegaram em um lugar próspero. E quando eles chegaram nesse lugar próspero, eles quiseram o quê? Ficar ali. Edificar ali uma cidade, uma torre. Amém? Eu profetizo planícies na sua vida em nome de Jesus. Esse momento de subida vai chegar num momento plano. Mas eu profetizo também sobre a sua vida que você não fique nesse lugar cômodo, mas que você continue avançando em nome de Jesus dentro do propósito do Senhor. Mas eu profetizo planícies na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Fala comigo: eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, que uma das traduções é confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Glória a Deus. Esse texto é um texto conhecido, é uma história conhecida. Todos nós já ouvimos falar da Torre de Babel. Inclusive, já assistimos novela Babel, sim ou não? Alguns disseram sim. Eu estou aqui brincando, tem muitos anos que eu não assisto novela, só dorama agora. Queridos, o que me motivou a estar falando sobre esse tema, juntos somos mais fortes, foi a finalização da nossa leitura, do nosso desafio de leitura, que foi no livro de Romanos.
Eu até falei hoje pela manhã, eu gravei um vídeo, mandei na liderança da igreja e mandei para os homens sobre o capítulo 16. Nós finalizamos mais uma leitura coletiva e essa durou 16 dias, né? Romanos tem 16 capítulos. Então nós lemos esses 16 capítulos e fomos muito edificados ao longo desses 16 dias. E nesse último capítulo de Romanos, algo me chamou a atenção. Foram as 18 vezes que Paulo, ele fala sobre, ele saúda os seus irmãos. Se você for observar, a partir do verso 3, ele saudai a Priscila e Áquila, saudai igualmente a igreja na casa deles, saudai Maria, saudai Andrônico e Júnias, saudai Amplíato, saudai Urbano, saudai Apeles, saudai Herodião, saudai Narciso, saudai Trifena e Trifosa, saudai Pérside, e assim vai ele saudando, e por 18 vezes, Paulo, nesse último capítulo de Romanos, ele saúda os irmãos. Né? Tanto é que o título aqui na minha tradução, revista atualizada, é Saudações Pessoais. E o interessante é que em cada saudação, Paulo fala uma característica pessoal dessa pessoa, desse irmão. Em cada saudação, Paulo ele reconhece a colaboração daquela pessoa na sua vida em determinado momento e no seu ministério. Sabe? Ele reconhece que em momentos de sua vida, todos esses irmãos, eles contribuíram no propósito que Deus tinha e que realizou na vida de Paulo. Então Deus ele me trouxe a reflexão. Sabe, o grande apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, considerando o número de livros, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Ele poderia ter escrito 22, mas ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Então Paulo, esse camarada que dispensa comentário, nós estamos aqui em 2025 falando sobre Paulo, né? Paulo, suas viagens missionárias, estabelecendo a igreja em diversos lugares, um camarada ousado, intrépido, fiel. Ele não teria realizado essa grande obra se ele não tivesse a colaboração de outros irmãos. E ele reconhece, sabe, você vai ler essas 13 cartas de Paulo, ele sempre finaliza com saudações. Mas especialmente no livro de Romanos, ele faz essas 18 saudações. Sabe, saudando e reconhecendo a colaboração dos irmãos no seu ministério e na sua vida. Eu ouvi uma frase algum tempo atrás do pastor Carlito Paz. O pastor Carlito Paz, ele é pastor da igreja da cidade, em São José dos Campos, em São Paulo, uma igreja imensa, lá na colina. E ele tem uma frase, que é: ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. E Paulo fez uma grande obra, sim ou não? E aqui ele reconhece que ele não fez sozinho. Sabe? Eu olho para a igreja aqui, nós temos mania de falar uma pequena igreja, né? Mas Deus tem feito uma grande obra nesse lugar, irmãos. E ela não foi feita sozinho. Eu não fiz essa obra sozinho, eu e a pastora Cida. Não, eu reconheço aqui, olhando para cada um de vocês, eu reconheço a colaboração, a participação de cada um de vocês, sabe? E que nós continuemos assim, caminhando em unidade, amém? Inclusive, Paulo, ele dependia tanto assim, ele precisava dos irmãos, da colaboração dos irmãos, que eu lendo o capítulo 16, eu observei no verso 22, que o camarada fala bem assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola. Ué, mas não foi Paulo? Mas você vai para a Nova Tradução na linguagem de hoje, lá ele fala bem assim: eu, Tércio, que escrevi essa epístola ditada
por Paulo, saúda os irmãos. Ele também saúda os irmãos. Então, Paulo estava vivendo um momento que, eu acho que teve momentos que ele escreveu muitas cartas, ele era um cara culto, mas em muitos outros momentos ele falava e alguém escrevia, talvez para acelerar o processo. Hoje nós temos, o nosso teste hoje são as IAs, né? Você fala e já escreve, já faz para você um monte de coisa. Eu estava até corrigindo alguns textos aqui, porque eu uso muito o microfone, quando eu estou preparando palavras aqui. E aí eu estava lendo aqui, relendo a palavra, eu falo, mas eu não falei de jeito aqui não. É porque o microfone ele vai copiando do jeito que ele vai entendendo, ele vai, né? Aí você tem que corrigir aqui depois o texto que eu tenho dificuldade, irmão, os dedos duros para poder digitar. E aí eu vou lendo. Então isso nos ajuda, e talvez Tércio seria esse escrivão ali que ajudava Paulo na confecção, na escrita de todas essas cartas que edificaram tanto a igreja e edificam até o dia de hoje. Então, queridos, juntos nós somos mais fortes. Amém? Aqui na comunidade do céu não é diferente. Juntos nós somos mais fortes. Amém? E outra coisa que me chamou a atenção, que tem a ver com unidade, foi que dentre essas saudações do apóstolo Paulo, no verso 17 e 18, ele faz uma última admoestação à igreja em Roma, aos cristãos em Roma. E qual foi essa admoestação? Verso 17 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, na nova tradução, na nova linguagem, na NVI, nova versão internacional, ele fala assim: peço, irmãos, que tomem cuidado. Rogo-vos, irmãos, que noteis, peço-vos, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, suas próprias vontades. Em outra tradução, ao seu próprio ventre. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração de ingênuos ou de incautos, conforme a tradução. Então Paulo traz essa saudação reconhecendo a necessidade, que ele teve daqueles irmãos que o ajudaram, que colaboraram em prisões e em tantas outras situações que ele viveu, reconhecendo o poder da unidade, né, como o tema que eu propus nessa noite nos diz: juntos nós somos mais fortes. Ele traz uma admoestação sobre divisão, porque se a unidade, irmãos, nos fortalece, a divisão nos enfraquece. Sim ou não? A unidade nos fortalece. Paulo não teria feito as obras que fez se não fosse a colaboração de muitos outros irmãos. Então ele fez uma grande obra porque ele caminhou em unidade. A unidade nos fortalece, mas a divisão, ela nos enfraquece. A divisão nos enfraquece. Amém? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Enquanto a unidade nos torna mais fortes, nos possibilitando fazermos coisas grandes, a divisão nos enfraquece e compromete o cumprimento pleno da obra de Deus em nossas vidas. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Juntos nós podemos mais coisas. Eu ia até fazer uma brincadeira aqui, né? Eu ia colocar alguém mais pesadinho numa cadeira, ia pedir para alguém levantar, e depois eu chamaria uns 4, e eles com certeza levantariam. Mas, para nós entendermos, né, visualmente, que juntos nós podemos mais. Alguém disse: se você quer ir mais distante, vá acompanhado. Se você quer ir próximo, vá sozinho. Ou seja, juntos nós podemos ir mais longe, mais distante, enquanto só nós seremos limitados e comprometidos. Essa ideia, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, no casamento. Tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Mateus, que fala que, eu não anotei, que fala que uma casa dividida, ela será destruída.
Sabe, se eu caminho em unidade na minha casa, dentro do meu lar, se eu tenho uma boa relação com a minha esposa, nas diversas áreas que envolvem a vida conjugal, a vida familiar, a tendência é que nós prosperemos. A tendência é que nós possamos ir além. Mas se a casa está dividida, irmãos, a probabilidade é muito grande. Se o lar está dividido, por isso, uma das lições que nós aprendemos lá no Casados para Sempre é o acordo. Sabe? O que é o acordo, irmãos? O acordo não é prevalecer a vontade de um ou do outro, mas o acordo é nós acharmos um denominador comum que seja benéfico não para a mulher ou para o homem, mas para o casamento. Isso minimiza erros. Isso aponta para a unidade, para a aliança. Por quê? Porque a unidade nos fortalece, enquanto a divisão nos enfraquece. Amém? A divisão nos enfraquece. Unidade é a qualidade ou estado de ser um. Unidade é a qualidade ou estado de ser um, de ser único, de ser indivisível. Isso trazendo para a aliança, para o casamento, querido. Ser um no casamento é ser algo indivisível. Não se admite separação. Não se admite divisão. Eu preciso, viver e buscar viver no meu lar essa mentalidade. Eu preciso viver e buscar viver na igreja essa mentalidade de unidade, que é o quê? É nós sermos um. Nós sermos um. Eu preciso parar de enxergar a igreja apenas como uma aglomeração de pessoas. Eu preciso enxergar a igreja, olha para mim aqui, igreja. Eu preciso enxergar a igreja como uma pessoa. Você sabia que a igreja é uma pessoa? Sabe por quê, irmãos? Porque você é o corpo de Cristo. E sabe o que causa divisões muitas vezes na igreja? É quando eu vejo a igreja como várias pessoas. Eu não consigo enxergar você como um membro do mesmo corpo que eu faço parte. Sabe, queridos? Não tem como a mão dizer para o olho que não, que não o considera. Sim ou não? Qual foi o dia, irmão, que você levantou, sua cabeça foi ao banheiro e seu corpo ficou na cama? Nunca. Então nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos admitir, que eu tome uma direção, um rumo, que não seja o mesmo que você. Se nós caminhamos em unidade, se nós fazemos parte de um mesmo corpo, nós também devemos seguir os mesmos comandos da cabeça. E a nossa cabeça é Cristo Jesus. Então a igreja ela não segue os seus próprios rumos ou os rumos do pastor, mas ela segue o cabeça, que é Cristo. Amém? Então nós somos o corpo de Cristo. Quando nós pensamos em unidade, nós precisamos pensar nisso. O que é bom para mim precisa ser bom para você. Isso dentro do casamento, o que é bom para mim precisa ser bom para minha esposa, precisa ser bom para minha família. Eu não posso ser egoísta ao ponto de, de pensar só em mim. Eu estava vendo uma palavra hoje cedo, e o pastor falando sobre unidade, ele falava sobre a mão e o olho. A mão não vai virar para o olho e falar assim, eu não preciso de você, eu não tenho nada a ver com você. Aí cai um cisco no olho, eu falo, não tem nada a ver, se vira olho. Ou o olho virar para a mão e falar assim, mão, eu não tenho nada a ver com você, se vira, cada um com seus problemas. Não é assim que funciona no corpo, sim ou não? Quando cai um cisco no seu corpo, irmão, quando cai um cisco no seu olho, quem é o primeiro que vai lá, irmãos? A mão. Sopra aqui. Sim ou não? A mão. Os membros precisam um dos outros. E eu pergunto para você, quando entra uma ferpazinha na mão, irmãos, quem é o primeiro a ir ver? O olho. Nós precisamos um do outro, irmão. Quem já andou de ônibus aqui? Eu já andei de ônibus, irmão, moro em Braslândia. E as viagens eram longas, às vezes eu estava voltando para casa, 1 hora e quase 2 horas de ônibus. E cansado, irmãos.
Quem já passou por aquela, você está segurando aqui, ônibus lotado, é tanto cansaço que as pernas, ó. Irmão do céu, né? E aí a gente pensando sobre isso, sobre o corpo, sobre as necessidades. Quantas vezes a perna não está cansada? E ela vira para o restante do corpo, né? Fala, meu irmão, senta. Conversa com a região posterior e fala, senta, por favor. Né? Eu estou cansado, não estou aguentando mais sustentar o corpo. Então, quando você senta, eu descanso. O corpo conversando com o corpo. Ou o contrário. Às vezes você está sentado numa viagem muito longa, aí a parte posterior conversa com a parte das pernas, bicho, levanta porque está ardendo tudo, está doendo tudo. Me ajuda. O corpo, irmãos, ele precisa, sabe? Nós precisamos caminhar em unidade. Eu não posso dizer para a mão, ou para o olho, ou para a cabeça, ou para a perna que eu não preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. E tem momento que você vai estar cansado, que vai estar doendo, e vai ter alguém para te ajudar. Vai ter alguém para estender a mão para você, vai ter alguém para poder trazer um alívio para você. Muitas vezes nós nos prendemos lá naquele texto, sabe, de Mateus capítulo 11, verso 28, que fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós só pensamos na pessoa de Jesus, eu vou até a pessoa de Jesus, mas muitas vezes Deus quer usar você como Jesus, para trazer o alívio para um outro que está do seu lado. Precisando desse alívio. Amém? Então, nós precisamos entender que a unidade, ela faz parte da nossa existência. Da nossa existência. Eu sou a igreja. E uma das evidências do Espírito Santo em nós é a busca pela unidade. Eu e você não podemos deixar esfriar relacionamentos, irmãos. A coisa mais fácil que tem hoje em dia é o esfriamento de relacionamentos. Eu buscar a unidade. Vocês lembram do que aconteceu, de como vivia a igreja depois da descida do Espírito Santo? No livro de Atos, capítulo 2, fala que o Espírito do Senhor desceu sobre a igreja. E o que eles faziam depois que eles estavam cheios do Espírito Santo? Eles buscavam viver em unidade. Então eu preciso me esforçar para viver em unidade. Eu preciso ir atrás daqueles que eu percebo que estão como uma brasa que se esfria. Lembra da fogueira? Você pega aquela brasinha, tira da fogueira, o que acontece com ela? Ela vai esfriando, esfriando, esfriando até apagar. Eu como fogueira, né, ontem nós lemos aqui em Romanos capítulo 15, fala bem assim, ora nós, no capítulo versículo 1, ora nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Ora nós que somos fortes, devemos, versículo 1 do capítulo 15 de Romanos, devemos suportar as debilidades dos mais fracos. O que é suportar, irmão? Suportar, bicho, eu vou ficar aqui. Não, irmão, suportar no sentido de dar suporte. Eu preciso ajudar aquele que está mais fraco. Eu como mais forte. Eu como alguém que estou vivendo um momento mais tranquilo agora. Eu tenho que ajudar. Eu preciso ajudar, sabe? Mas eu vejo o outro lado. Eu vejo o lado também do isolamento. Sabe? Eu preciso me esforçar para ter relacionamento. Mas eu também preciso me esforçar para não me isolar. E tem muitas pessoas, irmãos, que dentro desse tema da unidade, eles se isolam. E o isolamento gera esfriamento. E o esfriamento, morte. Morte. Amém? Você compreende isso? Então, não se isole, se aproxime de alguém, peça ajuda, grite por socorro, em nome de Jesus. O texto, Romanos, em Atos, fala que todos os que creram, Atos 2,44, fala que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estar juntos nos fortalece. Estar juntos, sabe, faz com que nós caminhemos mais leve, irmãos. Caminhemos mais leve. Porque muitas vezes eu lá na minha casa, só eu e meu travesseiro, com as minhas conjecturas, sabe, irmãos, eu fico pensando tanta coisa, eu fico criando tantos demônios, criando tantos monstros,
que muitas vezes eles estão apenas dentro da minha cabeça. E um diálogo, um café que nós tomamos com alguém, nos tira tanto peso, nos traz tanta luz, nos traz tanto alívio. Quantos já foram aliviados aqui num cafezinho, irmãos? Unidade. Isolamento gera esfriamento, que gera morte. Mas a unidade gera vida. A unidade nos fortalece. A unidade torna as coisas mais leves. Amém? Eu queria citar algumas características essenciais para manter a unidade, baseado nesse texto aqui de Gênesis, capítulo 11. Características essenciais. Você que está anotando aí, você líder, está anotando? Vai pregar no seu PC na semana que vem. Essa semana eu quero visitar alguns PCs. Tem algum que vai ter churrasco aí, gente? Vai ter? Hã? Ação de graça, vai ter peru lá? Aleluia! Hã? Glória, que dia que é? Quinta-feira? Aleluia, irmão. Eu estou sentindo de Deus de passar em várias células, pode ser no mesmo dia, já passando em várias células. Características essenciais para manter a unidade. Baseado nesse texto aqui de Gênesis, capítulo 11, eu já falei muito sobre esse texto. Hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, eu quero só sacar daqui pelo menos 3 características importantes para que eu e você nós mantenhamos a nossa unidade. A primeira delas, irmãos, que está muito claro aqui, já no verso 1 ela fala sobre isso. A primeira delas é propósito comum, propósito alinhado. Para me manter uma unidade, precisa haver um propósito comum. Para que eu mantenha a unidade, é necessário nós termos um propósito alinhado, sim ou não? Alinhado, comum, sabe? E esse alinhamento, eu falei muito aqui sobre alinhamento horizontal, né? Na minha fala anterior, unidade, né, do corpo de Cristo. Mas esse alinhamento de propósito, ele precisa ser tanto no horizontal, entre nós, como no vertical. Nós precisamos estar alinhados principalmente com Deus. Nós observamos aqui nesse texto que eles estavam horizontalmente, eles estavam muito alinhados. Sim ou não? O texto fala que, ora, versículo 1, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eles tinham a mesma linguagem, a mesma maneira de falar. O texto vem dizendo aqui que eles vão falando, façamos tijolos, queimemos-los bem, tudo no plural. Os tijolos serviram de pedra, o betume de argamassa, vinde, edifiquemos, tudo no plural. Eles estavam muito alinhados, muito alinhados. Eles tinham uma unidade de propósito no horizontal. Porém, no vertical, eles estavam desalinhados. E aqui reside o primeiro conselho que eu quero trazer para nós hoje. Como estão os nossos propósitos como família? Como estão os nossos propósitos como igreja? Como estão os nossos propósitos como família? Está tudo em comum? Está tudo alinhado? Certinho? E com Deus? Eu estou alinhado aqui com minha família, horizontal. Mas e nós e Deus? Como estamos? Estamos alinhados também? Então, em Babel, todos tinham um só propósito, o mesmo propósito, mas esse propósito não estava alinhado com Deus. A unidade verdadeira exige um propósito comum, um propósito alinhado, que seja correto e aprovado por Deus. Irmãos, nem tudo que é correto é aprovado por Deus. Tem muita gente fazendo coisa certa, tem muita gente alinhado horizontalmente, fazendo coisas corretas, mas coisas que não têm a aprovação de Deus.
coisas que não têm, sabe, o aval do Senhor. Esse povo aqui, eles estavam assim, eles estavam juntos, unânimes, em um propósito, mas esse propósito, ele não estava alinhado com o céu, ele não estava alinhado com o Senhor, ele não tinha a aprovação de Deus em todas as nossas questões. Sabe, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com esse pensamento: eu vou alinhar na minha casa, eu vou ajustar o propósito da minha casa, eu quero manter a unidade da minha casa, então eu vou alinhar. Nós vamos sentar e vamos alinhar algumas coisas, vamos botar os pingos nos is, vamos, sabe, chegar nos denominadores comuns ali em casa e nós vamos ajustar. A minha ideia é que você saia daqui com esse pensamento, com tudo, sabe, para ajustar, com esse entendimento, colocando as coisas no seu devido lugar. Mas eu te peço, quando vocês sentarem para ajustarem as coisas, para alinhar o propósito, alinha com Deus. Lembrem-se de Deus. Considerem Deus. Considerem a vontade do Senhor para a vida de vocês. Considerem, irmãos. Amém? Então, a primeira característica que eu preciso para manter a unidade vertical e horizontal é um propósito comum. Amém? Aqui na igreja nós precisamos viver isso. Temos um propósito comum. E nós temos vivido isso. Amém? Como igreja, nosso propósito comum aqui hoje, nós estamos aqui para cultuar a Deus, para adorar o Senhor. É comum. Todos nós saímos de casa, botamos uma roupa de domingo e viemos para cá para adorar o Senhor. Amém? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é comum para nós. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos então ter propósito comum. Dentro do aspecto que eu estou falando para vocês de alinhamento com Deus e com os homens, eu me lembrei de Abrão e Sarai. Abrão e Sarai chegaram a um determinado momento da vida deles que Isaac não vinha, não tinham filhos, e Deus havia dito, feito uma promessa a eles: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele começa a questionar: como vai ser bendito se eu não tenho filho? Então, Abrão e Sarai alinham em um propósito único. Vocês lembram dessa história? Está lá em Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao verso 4. Eles sentam os dois e ajustam, fala, Sarai na época, vira para Abraão e fala: Abraão, eu não tenho filho, sou estéril, mas eu tenho uma serva. A minha serva, egípcia, eu quero que você coabite com ela, e os filhos que ela tiverem vão ser como se fossem meus filhos. Ela fez essa proposta para Abraão, numa dessas sentadas de ajuste de propósito, né? Sentou com Abraão e falou: rapaz, vou resolver essa parada, vamos resolver. Abraão, eu não sei quem era, como é que era, quais eram as características daquela serva, não sei se ela era uma serva novinha, ou se ela era uma serva já de certa idade. Eu sei que ele aceitou, né? Que a gente sempre fala da novinha, né? Olhou para tal, para a egípcia ali, tal, e aceitou. Mas vai que a serva era, né, já um pouquinho de idade. Abraão, para não ter problema em casa, porque homem não gosta de problema, ele falou: beleza, é isso mesmo, tem certeza? É isso mesmo. Fizeram uma aliança, irmãos. Ajustaram um propósito, alinharam, caminharam em unidade. Sim ou não? Coisa boa. Porém, não fizeram aliança com Deus. Não se alinharam com Deus. Só pensaram em resolver o problema da terra. E tem muita gente sofrendo na igreja assim, irmãos. Sabe, sofrendo nessa terra assim, porque só pensa nos problemas da terra. E querem resolver de qualquer jeito, sabe, tomando decisões totalmente alinhadas com esta vida. E não consideram Deus. Qual foi o problema disso aqui, irmãos? Eles conseguiram alcançar o objetivo deles? Sim. Abraão teve um filho com Agar. O nome desse garoto foi Ismael. E você sabe quem é Ismael, irmãos? Hoje,
Os ismaelitas são os árabes. E sabe qual a relação dos árabes com Israel? Conflito e guerra. Uma decisão lá atrás, um acordo lá atrás, um ajuste de propósito lá atrás, uma unidade terrena lá atrás, redunda em problemas até hoje. Milhares de anos depois. Porque eles não consideraram um alinhamento de propósito, céu e terra. Ei, considere, quando você for ajustar os teus propósitos, sempre considere céu e terra. Não pensa só no teu umbigo, não. Não pensa só em resolver as coisas neste plano. Considere céu e terra. Amém? Glória a Deus. Unidade com propósito santo se torna poderosa. Uma unidade com propósito santo, irmão, se torna poderosa. Vocês lembram de uma unidade? Nós lemos há poucos dias, Atos capítulo 2, versos 42 ao 47, que fala ali sobre a igreja primitiva, aqueles homens, sabe, homens normais, sem muita cultura, mas porque estavam unidos entre si e unidos no propósito, a igreja chegou até nós. A palavra chegou até nós. Sucesso, irmão. Sucesso. Porque estavam alinhados com céu e terra. Quer ter sucesso, irmão? Alinha céu e terra. Propósito, céu e terra. Então o primeiro ponto, dos 25 pontos que eu tenho para falar, é que nós precisamos de um propósito comum. Propósito alinhado, vertical e horizontal. Amém? Fica claro com a unidade. Fica claro como a unidade em torno de um propósito divino, ordenado, resulta. Meu Deus, que leitura mais doida. Fica claro como a unidade em torno de um propósito divino resulta em poder e impacto que superam as capacidades individuais, glorificam a Deus e cumprem a sua vontade. Amém, irmãos? Então se preocupe, alinhamento céu e terra. Amém? Dá uma cutucada no irmão do lado para ele acordar, irmão. Penúltimo ponto que eu quero tratar hoje, que também é uma característica para mantermos a unidade, é uma comunicação clara. Comunicação clara. O texto fala que, ora, em toda a terra havia, versículo 1, apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Queridos, para que eu mantenha a unidade, eu preciso ter uma comunicação clara. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Nós precisamos ter comunicação clara. Sabe? Precisamos, só nessa parte aqui de comunicação, que eu não vou entrar, porque não dá tempo, nós podemos falar muitas coisas. Já falamos aqui, já pregamos muitas vezes, já instruímos aqui, ensinamos sobre a importância da comunicação. Mas se eu quero me manter em unidade, eu preciso ter uma comunicação sem ruídos. Amém? A comunicação, ela tem 4 pilares importantes, que é falar, ouvir, compreender e responder. Os 4 pilares da comunicação é falar, ouvir, compreender e responder. Amém? Esse texto ele enfatiza que em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Por isso que o projeto deles estava dando certo, numa perspectiva horizontal, porque eles tinham a mesma linguagem. Quando eles falavam, façamos tijolos,
Todos entendiam que era para fazer tijolos. Mas quando já viveram situações em casa, muitas vezes você fala, façamos tijolos. E o outro entende que é para fritar um ovo. As coisas não, sabe, vamos fazer tijolo. Aí o outro joga o tijolo no outro. Eu pensei que era para jogar o tijolo. A comunicação está cheia de ruídos. Não há uma comunicação clara. Não há compreensão. E a resposta é comprometida. Para que nós mantenhamos a unidade em todos os aspectos, a nossa comunicação ela tem que ser sem ruídos. Para manter a unidade é essencial a comunicação transparente. Sim ou não? Sem segredinhos, sem surpresinhas. Sem surpresinha. Para mantermos a unidade, é essencial uma comunicação compreensível. Irmãos, a Bíblia Sagrada fala, ide por todo mundo e comunicai o Evangelho a toda criatura, sim ou não? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí muitas vezes nós saímos como loucos pregando o Evangelho para todo mundo. E não nos preocupamos se estamos sendo entendidos. Então eu tenho ensinado nessa casa há muito tempo que tão importante quanto nós irmos e pregar o Evangelho a toda criatura é que nós sejamos compreendidos. Porque se as pessoas não conhecerem a verdade, elas não serão libertas. Elas não serão salvas. Elas só serão salvas se elas conhecerem a verdade, se elas compreenderem a verdade, se elas entenderem o que está sendo pregado. Precisamos pregar, mas precisamos buscar de Deus uma maneira de que a nossa fala precisa chegar até aquele que me ouve de uma forma compreensível. Não é só falar. Não, pastor, lá em casa nós temos um bom diálogo. A gente conversa, fala, vocês falam, mas ninguém entende nada, todo mundo levanta e sai, sabe, desordenados, sem resolver nada. Então nós precisamos ter uma comunicação compreensível. Uma comunicação compreensível, irmãos, evita mal entendidos. Evita mal entendido. Quando você compreende, quando você fala e ficou bem claro, evita que lá alguém não entenda, né? Correto? Quando você falar crocodilo, é crocodilo mesmo. As pessoas não vão entender outra coisa. Amém? Então, na comunicação eficaz, nós precisamos praticar esses 4 pilares. Falar, você precisa falar, irmão. Tem muita gente que tem muita facilidade em falar, irmãos. E tem outros que têm muita dificuldade. Muita dificuldade de abrir o coração. Muita dificuldade de expressar, de abrir a boca e falar. E aí sofre ele, porque não fala, não comunica, e sofre o outro, porque ninguém sabe o que mudo quer. E aí eu lembro sempre daquela historinha do pão, lembra do pão? Do miolo e da casca, lembra? Sempre é falado nos cursos de casal aqui. O cônjuge, o marido ficou comendo a casca a vida inteira, 50 anos de casado. Porque ele achava que a esposa gostava do miolo. E a esposa ficou 50 anos comendo miolo porque achava que o marido gostava da casca. E lá na frente, irmão, depois de muito miolo e casca, foi falar, não, na verdade eu gosto, a mulher falava, eu gosto é da casca, mas eu deixava para você. E ele falava, eu gosto é do miolo e eu deixava a casca para você. Irmão, olha quanto prazer que eles perderam. Isso se aplica em todas as áreas da vida. Quantas situações que nós vivemos, irmãos, que não desfrutamos do prazer devido, porque eu não falo. Porque eu não comunico. Sabe, eu não falo que aquela palavra me feriu. Eu não falo que aquela situação não está legal. Nós precisamos nos comunicar melhor, de maneira mais clara, para evitar mal entendido.
Então, para que nós mantenhamos uma unidade, nós precisamos ter uma comunicação eficaz. Amém? Tudo bem? Estou tentando ser mais legalzinho. Semana passada, alguns me procuraram. Falaram, pastor, o senhor estava nervoso? Eu falei, não. Eu até contei a história da onça. Vocês lembram da história da onça? Eu contei a história da onça semana passada, irmão. Se quiser, eu repito. Então, queridos, a comunicação eficaz ela é necessária para que a unidade se mantenha. Eu estava vendo o pastor Josué Gonçalves. Ele é o pai do Douglas Gonçalves. Ele fala muito sobre família. E ele, num podcast, ele estava falando sobre comunicação. Eu vi um pedacinho do podcast. Ele fala bem assim: Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Você sabe por quê? 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Sabe por quê, irmãos? Ele responde lá, para nós observarmos mais, ouvirmos mais e falarmos menos. Ouvirmos mais, observarmos mais e falarmos menos. Ao longo dos meus aconselhamentos da vida, no ímpeto de querer resolver as situações de muitas pessoas, eu chegava muitas vezes falando já. Ouvia pouquinho e já ia dando meu diagnóstico. Quantas vezes, irmãos? Mas ao longo dos anos, eu fui aprendendo que eu preciso, e é bíblico isso, eu preciso ser tardio no falar e pronto para ouvir. Porque muitas vezes eu dou um diagnóstico, se eu não te ouço, se eu não ouço a minha esposa, se eu não ouço a igreja, se eu não ouço a liderança, eu vou dar um diagnóstico errado. Eu vou me precipitar na minha resposta. E a minha resposta não vai ser compatível. E isso vai comprometer a nossa comunicação e vai prejudicar a nossa unidade. Então, 2 ouvidos e 2 olhos para nós percebermos melhor, ouvirmos melhor, ponderarmos melhor, para depois nós opinarmos. Amém? Então eu estava falando sobre pessoas que têm dificuldade de falar, mas tem gente que tem dificuldade de calar. Tem pessoas, queridos, quem já conversou com alguém que não deixa você falar? Irmãos, é difícil. Já teve situação de eu virar para a pessoa e falar assim, em nome de Jesus, se cale, eu te ouvi até agora, por favor, deixa eu falar. Aí quando você dá 2 palavras, começa a falar, cala a boca. Acho que ela nasceu sem ouvido e sem olho, só pode. E 2 bocas. Então, queridos, a comunicação ela precisa ter esse propósito de que nós sejamos compreendidos. Tiago capítulo 1, versículo 19, fundamenta, o que eu estou falando aqui, fala bem assim, sabeis essas coisas. Tiago 1, 19, sabeis essas coisas. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para... Ei, marido, ouça sua esposa. Ei, esposa, ouça seu marido. Pergunta para ele como é que foi o serviço dele. Ei, pergunta para ela como é que foi o serviço dela. Como é que foi o dia. Mas não pergunta só de forma protocolar, não. Pergunta e ouça. Ouça. Ei, quando ele estiver falando com você, mulher, não já vem apresentando teus problemas, não. Ouça ele também. O marido também gosta de atenção. Amém, maridos? Amém, maridos? É importante ser ouvido, irmãos.
O pessoal fala que é só as mulheres, do ouvido da mulher e o homem. Não, meu irmão. Eu gosto de ser ouvido. E eu sei que você também gosta de ser ouvida, mulher. Amém? De que alguém te ouça sem estar com o celular assim. Ah, tá. É. Sério? Nem entendeu, velho. Sério mesmo, menino? Aí toma o celular e fala, o que eu falei? Eu estava respondendo aqui, tem que responder a mim. Então, todo homem com H minúsculo seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Irmãos, pronto para ouvir, tardio para falar, ponderar suas palavras e tardio também para irar-se. Quantas pessoas iracundas, queridos, a ira destrói a unidade. Os caras não têm paciência de ouvir. Sabe quando as verdades são ditas? A pessoa não suporta muitas vezes a verdade. Aquilo, sabe, que vem para corrigir, para ajustar, mas a pessoa se ira, se indigna. E às vezes expressa. É bom até quando expressa logo, que joga para fora. Mas tem gente que se ira, irmão, se indigna e some. E a gente tem que ficar descobrindo, adivinhando o que foi. Tardio em irar-se, irmãos. E tem um outro texto, eu não anotei o endereço, depois você pesquisa, que fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Ficou indignado com alguma coisa, se entristeceu com alguma coisa, é direito seu, pode fazê-lo. Mas a Bíblia recomenda que você não peque. Não peque. Pode sentir, mas não peca não. Vigia, varão. Vigia, varoa. Amém? Nos diálogos da vida, irmãos, nas... Como é que chama? A DM é que chama? O quê? DR. Nas DR da vida. Não é na BR não, irmão, na DR. Tu quer ser ouvido? Você quer comunicar? Ou você quer ter razão? Porque tem muita gente, queridos, que é assim. Ele não quer dialogar. Ele quer monologar. E quer ter razão sempre. Vamos sentar aqui para resolver uma coisa. Vamos. Irmãos, aqui vamos sentar aqui, irmãos. Ajustar o negócio do ministério. Bora. O que é? É isso e acabou. Em outras palavras, né? É desse jeito. Aí você pega e fala, não, mas eu penso assim e tal, o que você acha? Não, tá, beleza. É desse jeito. O que você quer, irmão? Você quer ajustar? Quer ter uma boa comunicação? Ou você quer apenas ter razão? Muitas vezes nós entramos num diálogo só para ter razão. Né? Tem pessoas que são boas, queridos, de argumentos. Bom de argumento, irmãos. E ser bom de argumento tem uma vantagem quando isso te leva para uma cura. Quando isso te leva para uma solução, irmão. Um argumento bom, quando ele te conduz para uma solução de um problema, top. Mas quando ele só é utilizado para você manter a sua razão, que muitas vezes não é racional e nem é o mais correto, e nem o apropriado, isso é só orgulho. Então, que quando nós sentemos para ajustar todas as coisas, ajustar nossa comunicação, tornar ela mais eficaz, que isso não seja apenas para justificar, sabe, que eu estou certo, ou afirmar, ou que prevaleça que eu estou certo. Que o propósito seja construirmos um diálogo saudável. Amém? Finalizando sobre essa parte de comunicação. A comunicação é tão importante que esses camaradas, enquanto eles estavam alinhados na comunicação, eles estavam prosperando no que eles estavam fazendo. Mas no momento em que Deus entra na situação
No verso 7 ele fala: desçamos e confundamos a linguagem. O que acontece, irmãos? Quando a linguagem, eles deixam de entender um ao outro, e isso gera uma confusão ali. Quando a linguagem foi confundida ali, tornou-se confusa, o que gerou? Dispersão. Interrupção de propósito. Fala comigo, interrupção de propósitos. Ei, irmãos, eu não sei se você está entendendo o que o Espírito está falando nessa noite, mas quantos propósitos foram interrompidos em nossas vidas por falta de uma comunicação clara? Quantos propósitos lindos que Deus tinha para realizar em nossas vidas, eles foram interrompidos. Eles ficaram no caminho ou pelo caminho por falta de uma comunicação clara. Porque eu não quis ouvir. Porque eu não quis me submeter àquela direção. Por quê? Porque eu não queria. Não era interessante para mim naquele momento. E lá na frente, depois que nós sofremos o dano, que nós refletimos, cara, por que eu não anuí àquela direção? Que era uma coisa tão simples, era um comando tão fácil, e hoje eu pago um alto preço, porque eu não ouvi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos propósitos, irmãos, foram interrompidos em nossas vidas, irmão. Não pensa na vida alheia, não. Por causa de uma comunicação ineficaz. Quantos propósitos foram atrasados, irmãos? Porque você não ouviu, ou porque você não falou, ou porque você não comunicou-se como deveria. Muitas vezes nós somos omissos na comunicação. Quantas pessoas têm sofrido, irmãos, sem viver o melhor de Deus, por falta de comunicação vertical e horizontal. Quando você se comunica com Deus, você se aproxima dele, ele te revela, ele te mostra, ele te direciona. Essas pessoas, esse propósito aqui, esse projeto, ele foi interrompido porque a linguagem ficou confusa. Foi um propósito de Deus, mas eu quero pegar essa parte apenas. Você entende isso? Ei, dá uma avaliada nos teus projetos. Os teus projetos, eles têm alinhamento vertical? Eles têm alinhamento horizontal? Está redondinho a coisa? Está bem acordada? Tem ruído? Pondere. Pondere. Se você perceber, homem, que tem alguma coisa que está incomodando, fale. Por que eu falo isso aqui para nós? Depois você edita, você viu, Elvis? Por que eu falo isso aqui para nós, irmãos? Eu falei brincando aqui que o homem não gosta de confusão. Quantas vezes eu quero falar para mim mesmo aqui? Quantas vezes nós abrimos mão de uma vontade nossa, de um pensamento nosso, que às vezes é certo, é correto e é até bom para ambos, só para fazer a vontade da esposa? Eu não estou falando de unidade, eu não estou falando de acordo, eu estou falando de nulidade. Quantas vezes você se anulou, mulher? Mas falando para homens aqui, quantas vezes, homem, você se anulou? Você se anulou para fazer uma coisa que depois foi prejuízo. Então eu vou falar uma coisa para os homens aqui. Você é o cabeça da tua casa. E muitas vezes, quando eu deixo de tomar uma decisão que é responsabilidade minha, isso é omissão. Isso é omissão. E não adianta você rolar essa bola para tua esposa lá na frente, não. Eu lembrei de uma história, chegou o namorado, a filha para apresentar o namorado, o cara peba, sabe? E quando o marido chegou para apresentar para o pai falou assim: olha, mulher, é o seguinte, você resolve com a sua filha.
que esse cara fez, irmãos? Não, é porque a mãe dela tem mais facilidade. Não, ele foi omisso. A filha dele é a menininha que ele criou desde sempre para dar o melhor. Mas naquele momento, porque talvez ele ia se queimar, ou porque ia causar uma situação desconfortável, ele foi omisso. E a mãe seguiu o mesmo rumo. Isso é uma história. Quando ela viu a omissão do marido, ela falou assim: filha, você que sabe. Que filha, você que sabe o quê, irmãos? Olha como a comunicação estava cheia de ruídos. Quantos casamentos, quantas decisões de relacionamentos levaram filhos para o buraco ou para uma situação terrível, porque os pais foram omissos. Não falaram o que tinha que ser dito no momento certo, irmão. Não estou dizendo para você arrumar confusão, não. Mas eu vou te dizer uma coisa: se for preciso uma discussão, que tenha. Porque as discussões saudáveis, tá? As discussões, irmãos, quando se coloca um assunto na mesa, não seja omisso, homem, e fala: você resolve, mulher. Tem coisa, irmão, que você deixa a mulher resolver. Lá em casa, irmãos, eu não me meto em cor de parede. O pastor está trabalhando em casa, ele sabe disso. Queridos, eu tinha uma casa lá em Brasília, um sobrado. Eu pintei ele na época de... O nome da tinta, depois da Coral, vai ter até que, né, Mechan. O nome da tinta é Dignidade da Coral. Era um lilás, né, bem clarinho. Né? Você lembra, né? Meus amigos, aí me ligaram do quartel. Rapaz, eu passei lá na vila e eu vi uma casa que está uma uvinha. Eu falei: meu irmão, não estou nem aí. O importante é eu ter uma mulher feliz. Uma mulher feliz lá em casa. Eu quero saber de cor de parede, irmão. Então tem coisas que eu não quero saber, Fabinho. É ela. Ela quer ir lá, tem uma parede que a irmã pintou 9 vezes. Ah, esse verde, eu queria um verde mais escuro, mais claro, mais escuro, depois azul. Meu irmão, foi em outra situação. Um amigo meu. Eu quero saber, irmãos, nessas questões, mas tem questões, irmãos, que elas são responsabilidade nossa como maridos. E muitas mulheres sofrem porque elas assumem esse papel que não é devido a elas. E é muito pesado para elas. Elas se colocam na frente, tem muitas que se colocam mesmo, impetuosas. Cuidado, mulher. Se colocam na frente e tomam um vento na cara. E sabe o que acontece? Você tomar um vento que não foi preparado para você, você vai se ferir. E a sua relação vai ser prejudicada, a tua família prejudicada. Porque os papéis estão totalmente invertidos. Então, homem, não seja omisso, cara. Amém, queridos? A gente tem uma brincadeira. Eu quero finalizar falando para você que a unidade, ela gera, ela atrai a presença de Deus. Quando nós caminhamos em unidade, irmãos, quando Deus olha para uma casa unida, para uma igreja unida, sabe, isso atrai a presença do Senhor. Aqui, na Torre de Babel, o texto fala que, no versículo 5, ele fala assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Eles estavam tão unânimes que Deus desceu para ver. Lembra lá em Atos capítulo 2, se é o contrário disso aqui? Lá em Atos capítulo 2, eles também estavam reunidos, 120 pessoas reunidos em um determinado lugar. Eles estavam unidos ali. O que fez? O Espírito de Deus desceu ali. A unidade atrai a presença do Senhor, irmãos. Quantos querem ter a presença do Senhor na sua casa? Caminhe em unidade. Aqui na igreja nós precisamos caminhar em unidade. Fazemos diversas coisas, irmãos, sabe? Mas nós precisamos estar alinhados, caminhando na mesma direção. Precisamos entender a igreja, como eu falei antes, como uma pessoa, como o corpo de Cristo. Amém?